Em paralelo, começa a surgir a seguinte questão. A China, cada vez mais forte, a gente já sabe que em algum momento a China vai se tornar a maior economia do mundo. Estados Unidos vai continuar sendo a segunda. Vai mesmo, cara. Vai. Assim, não tem como bater de frente com a população chinesa. Eles estão retomando uma posição que já era deles, né? É um Imagino. país muito forte, assim, né? 5, 7 mil anos de história. Os Verdade, caras né? são muito antigos, assim. E eles têm uma forma de raciocinar diferente, que eu particularmente não quero isso para minha vida, mas de forma estrutural funciona muito bem. Assim, por exemplo, para você seguir cargos públicos, você é preparado durante muito tempo. É um negócio extremamente acadêmico. Você tem que estar muito alinhado ali com o governo. Não existe uma preocupação com liberdade das pessoas. Existe a Sim. preocupação com você estar alinhado com o que a gente quer construir como história para esse país. Se não tiver alinhado, você é jogado de escanteio. Tua vida vai ficar mais difícil. Quanto mais alinhado você tiver, melhor vai ser a tua vida. Então a China começou a tomar cada vez mais espaço. Isso tem muito a ver com o Brasil, inclusive, a gente já pode colocar esse ponto. Um dos pontos foi recente agora. Então, China e Brasil começaram a conversar no seguinte tom: por que a gente negocia em dólar? A gente não poderia negociar em yuan, por exemplo, ou criar uma moeda própria para as nossas negociações? Por que a gente fortalece a moeda dos Estados Unidos se esse negócio está acontecendo entre a gente, no final das contas? Então a gente está, no final, dando moral para os caras, sendo que quem está fazendo o negócio é a gente. Isso aqui não tem nada a ver. Vamos fazer o nosso combinado aqui e a gente deixa o cara de canto. Conversaram também com a Arábia Saudita, né, por vocês não tá disposto, em vez de ficar aceitando os dólares, aceitar outras moedas também? Por que essa questão do petrodólar? Vamos começar a aceitar outras moedas? Inclusive o Brasil já começou a comprar yuan há algum tempo, assim, desde metade da pandemia, né? Que foi um momento, inclusive, bem difícil ali para a história da humanidade como um todo, né? Porque todos os países tiveram que imprimir muito dinheiro. Essa foi a solução que encontraram para resolver o problema. Então, vamos imprimir, a gente resolve da melhor forma possível e depois a gente vai se organizando. Só que Estados Unidos, se a gente for olhar para descobrirem os gastos que eles têm, eles praticamente dobraram a quantidade de moeda em circulação de 2018 até agora. Então é Caramba. 2 vezes mais dólar do que tinha em 2018. Você fala assim, pô, isso aqui deveria valer metade então, né? Sim. Se dobraram a quantidade. É a mesma dinâmica. A gente pega todo o dinheiro do Brasil e multiplica por 2. Então, se tem R$ 100 na carteira, passa a ter 200. Se tem R$ 20 mil no banco, você passa a ter 40 mil. Você vai no mercado, você vai comprar um terreno, aquilo provavelmente vai custar o dobro. Com os Estados Unidos, como é uma moeda extremamente aceita, isso demora um pouco mais para acontecer. Mas o mundo já começa a ficar um pouco mais desconfiado, né? Tipo, a gente está fazendo reserva nisso, a gente está estocando dessa maneira. Só abrindo uma tangente, não Por perde favor. isso. Como que eles sabem quanto que dobrou, quanto que aumentou de dinheiro sendo impresso? Cara, pela quantidade realmente de dólares que você consegue precificar no mundo e a quantidade de transações. Então o Fed ele tem que publicar Sim. relatórios, né, de É quando que isso verdade. está em circulação, de quantos títulos foram emitidos. Você não precisa necessariamente imprimir, né? Você pode, na verdade, né, permitir que as pessoas vendam algum título, e aí você insere aquele dinheiro na economia, né? Então, quando Ah, você... vamos pegar, por exemplo, um Tesouro Selic, né? Então, você vende um Tesouro Selic, né? Você está enxugando aquele dinheiro da economia, você está retirando aquilo. Você vai pagando juros, mas você consegue retirar. Quando você recompra, na verdade, você está entregando mais dinheiro. Então, tem algumas políticas de política monetária nacional que você consegue ir organizando, justamente para enxugar a economia ou para colocar mais dinheiro. E por que colocar mais dinheiro é legal? Porque as pessoas conseguem consumir mais. E as pessoas não podem parar de consumir. O consumo é muito importante. Inclusive, boa parte do que a gente vê de plano para esse governo é estimular consumo. Tanto é que a gente já olha muitas políticas para renegociação de dívidas, dívidas abaixo de R$ 100, teu nome vai ser tirado de um cadastro ali de mal pagador, para você conseguir pegar mais crédito. Você pega mais crédito, você compra mais coisas.
Comprando mais coisas, a gente tem uma impressão de que a economia está voltando a andar. Realmente volta durante algum tempo, mas você não resolveu o problema de endividamento. Você só empurrou com a barriga por mais algum tempo, né? Então, Estados Unidos imprimindo cada vez mais dinheiro, o mundo nessa situação de, né, o que a gente vai escolher como moeda, né? Porque China também é um país difícil, porque a gente não consegue confiar muito nos números que vêm dos chineses. E eles também, eles decidem e não querem muito saber a opinião dos outros. A gente pega, por exemplo, o Jack Ma, que acabou se tornando um crítico ali do governo chinês, né? Ele nem criticou muito, assim, ele só falou que tinha algumas coisas que ele não concordava, né? Voltou para o país e até hoje o cara só foi visto mais uma vez. Isso tem 2 anos. E assim, era um dos 10 caras mais ricos do mundo, né? Chinês, dono do grupo Alibaba, um grupo de e-commerce, né? Então é um país complicado de você conseguir confiar realmente o seu dinheiro ali, apesar de ser um país que a gente vê crescendo, a gente vê se desenvolvendo, né? O TikTok, por exemplo, que a galera utiliza, é um bom exemplo disso. A gente vê que eles estão muito fortes ali, batendo de frente em todas as áreas, né? Um Xiaomi da vida, que tem diversos setores. Eu particularmente gosto dos produtos chineses. Apesar Você de hoje gosta? utilizar iPhone, utilizar todos os Aí, troços da Apple, né, eu utilizo por causa de trabalho das redes sociais, porque quando você olha para custo-benefício, sim, é é bizarro, né? muito bom, cara. O que os caras conseguem entregar por um preço muito justo. É, a parte eletrônica, né? A parte. Enfim, eu trabalhei. A última empresa que eu trabalhei antes de ir pra internet, meu chefe era chinês, né? E era bem legal as histórias que ele contava, como que era viver lá e tudo mais. E é louco porque, assim, pelo menos ele, né? Ele via a China como um país rico, assim, bom, mas que ele gostava mais de viver no Brasil. E o Brasil é um país muito bacana, né? Assim, eu sou apaixonado por essa terra, né? A gente tem muito problema, mas é um país. É gostoso de viver, né? Vejo que a gente tem uma cultura muito positiva em alguns lados, extremamente negativa em outros, mas não conseguiria me ver em qualquer outro lugar do mundo, né? Acho que as pessoas daqui são diferentes, a forma como a gente enxerga a vida, mas eu acho que principalmente com relação a dinheiro, tem muita coisa aqui que dá para ser ajustada ali no comportamento das pessoas, né? Que hoje complica a vida delas como um todo.